Estamos hoje com o Dr. Danilo Camuri, psicólogo, tem mestrado em psicologia e trabalha exatamente nessa área de psicologia clínica, além de exercer também o magistério. É uma pessoa que vai acrescentar muito nessa parte de saúde mental, que nesse último ano vocês verificaram o quanto as pessoas precisaram e precisam ainda trabalhar essa região do corpo, essa região do cérebro, que é essa parte das emoções, a parte puramente mental. Doutor Danilo, a própria definição da Organização Mundial de Saúde fala que saúde é o completo bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doença. Nesses últimos tempos, como é que está a saúde mental das pessoas? Muito bem, doutor Evaldo. É um prazer estar aqui no programa junto com você, com todo o time aqui, para a gente poder conversar sobre esses temas tão importantes, né? Bom, sobre a saúde mental, a gente tem alguns dados que não são tão favoráveis no último momento, especialmente nesse ano de pandemia, né? Lá em 2019, né, o dado que nós tínhamos era que no Brasil nós tínhamos 19,8 milhões de pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedade, né? No levantamento feito lá na metade de 2020, né, a probabilidade é que isso não tivesse triplicado, ou seja, a demanda, a procura por cuidados em saúde mental, ela aumentou muito. E muitas pessoas passaram a sofrer por conta disso. E vários fatores podem nos ajudar a entender esse fenômeno que fez as pessoas entrarem, né, em agravamentos, em sofrimentos emocionais, no campo da saúde mental. Um deles que eu queria destacar primeiramente é um fenômeno que nós chamamos de infoxicação. O que seria essa infoxicação? Seria uma intoxicação, vamos dizer assim, emocional, mental, por uma quantidade excessiva de informações que recebemos. Então ali quando a gente começa a pandemia, nós entramos num mundo completamente novo, né? Não sabíamos exatamente o que fazer e muitas informações, matérias, veiculações sobre um futuro meio catastrófico nos chegou. E o nosso cérebro, biologicamente, historicamente, ele foi projetado, vamos dizer assim, ao longo da evolução humana, para nos defender de situações de risco. Quanto mais situações de risco eu me apresento, né, ou chegam até mim, mais eu ativo o meu sistema amigdaliano ali, né, para poder correr, fugir, me proteger, entendeu? Então você imagina só que, né, nós entramos nessa pandemia e informações sobre mortes, né, sobre adoecimento, sobre não ter tratamento, sobre a ausência de vacina, isso tudo mexeu muito com a gente. Então, com a pandemia de 2020, isso aí exacerbou exponencialmente. Teve uma evolução muito significativa, né, em termos de consulta, agendamento, né, de busca por cuidados, que é um ponto que, no meio desse caos, que é um ponto muito interessante. As pessoas elas estão cada vez mais entendendo o impacto que a saúde mental, né, e os seus agravos provocam na qualidade de vida, nos relacionamentos interpessoais, na produtividade no trabalho. Então, a parte do cuidado com a saúde mental, ela passa a ser uma prioridade hoje em dia. Tem algum sinal e sintoma que seria mais interessante que a pessoa ficasse atenta para saber, opa, nesse momento agora eu tenho que dar uma parada, por quê? Porque a minha mente não está boa, eu tenho que procurar um psicólogo, entendeu? Um analista para poder me tratar. Tem alguma coisa assim específica que você possa falar para a gente? Um primeiro sinal, tá? É um processo de profunda tristeza, tá? Se você está passando por um processo de tristeza, né, de um choro fácil, tá? Isso é um sintoma, tá? Outro ponto, né, insônia ou hipersonia, ou seja, ou dormir pouco ou dormir muito, né? Você mudar o seu hábito alimentar ou passa a ter, né, um pouco apetite ou muito apetite. Imagina só que a gente vê numa linha sinuosa. A vida não é uma linha reta, né? A vida é uma linha sinuosa, assim, sobe e desce, ninguém vive exatamente igual todos os dias, mas um ponto para a gente observar é quando a gente sai muito dessa curva, né? Que é o que eu estou falando, dormir muito, dormir pouco, comer muito, comer pouco, né? O choro fácil, constante. Um ponto, né, que é sentir menos prazer nas atividades que gostava de fazer. Isso é um traço muito comum, por exemplo, de quem passa por episódios depressivos, né? Aquilo que gostava muito de fazer, já não quer, por exemplo, pessoas que gostavam de jogar bola, não me interessa, gostavam de música, não quero isso, gostavam de cozinhar, não quero mais fazer, perdi o prazer. Nós temos lados, né? Todos nós temos lados. A gente tem um lado que funciona muito bem e um lado que não funciona tão bem, dentro da gente mesmo. Alguns momentos, por exemplo, o nosso cérebro produz muitas fake news. Eu gosto de explicar, nosso cérebro produz muitas fake news. Como assim? Tudo vai dar errado, todo mundo vai morrer, ninguém vai sobreviver, eu já sei que daqui a um mês eu vou ter alguma coisa e não vai dar certo.
Aí qual é o ponto aqui para o nosso telespectador, né? Lembrar que a gente tem um outro lado. A gente tem um lado que funciona muito bem, que pode conversar com esse outro lado. Talvez seja meio estranho para quem está nos assistindo aqui e vendo pela primeira vez esse ponto, mas tenta pensar como um diálogo interno, como a gente dialogar com a gente mesmo. Eu trazer esse meu lado saudável e dizer, opa, peraí, mas será que é assim mesmo? Será que a minha visão de mundo está correta? Será que o que eu estou pensando faz sentido? Será que não pode ter um erro? Porque a nossa mente ela comete muitos erros, né? A ideia é justamente essa, é trazer esse lado saudável para que possa ter um diálogo, né? Em relação à percepção, porque você colocou muita coisa interessante, que seria um alerta para a pessoa entender que tem alguma coisa que ela precisa procurar ajustar a sua mente. Mas as pessoas chegam a perceber isso, ou é interessante que as pessoas que convivem com ela também sinalizem, olha, você está muito irritado, olha, você gostava de jogar, agora você não está mais gostando de jogar. Quer dizer, alguém tem que alertar ou a pessoa percebe isso ela mesma? Quando a gente não percebe os sintomas que estão acontecendo conosco, e essa não percepção ela é completamente compreensível, tá? Porque nós não temos uma ampla educação em saúde mental, a gente não tem. Por exemplo, é difícil você diagnosticar em si mesmo esse sintoma sem você ter conhecimento. Por isso que é tão importante esses momentos que a gente está tendo aqui de conversar com o público, para que eles possam perceber esses sinais, para eles aprenderem. Nós temos uma educação em saúde emocional, em saúde mental. Tá? Por exemplo, só fazendo um parênteses, até hoje nós temos propaganda sobre os sinais e sintomas da hanseníase. Muitas pessoas passam anos com aquela mancha branca na pele, indolor, e não acham que ali não é nada. Até que vem uma campanha, enfim, ministerial para explicar. Da mesma forma, a gente precisa fazer para o campo da saúde mental, para que as pessoas possam entender que alguns traços de comportamento, alguns traços de personalidade, algumas formas de pensar, elas não são saudáveis. Existe esse cuidado na nossa população de fazer esse check-up anual em termos de mente, em termos de emoção, de procurar, sei lá, um psicólogo, um psiquiatra, um analista, para dizer, não, hoje eu fazia o meu check-up mental. E lá conversar com ele, existe esse hábito ou não? Na minha experiência, muito pouco, assim, não recordo, assim, né? Acho que já aconteceu, né? Mas não é com uma certa prevalência, vamos dizer assim. Muita gente vai ao consultório levado pela família também, muitas pessoas, especialmente essas que não percebem que o seu comportamento não é saudável, né? Mas quando eles entram lá, tem todo um processo terapêutico. A primeira parte da psicoterapia é o paciente ele entender os seus próprios sintomas, ele reconhecer, ele aprender que tem um lado dele que está, como a gente viu, não funcionando muito bem. Aí ele começa a se conectar e começa a ter um distanciamento. Poxa, aqui talvez não seja eu exatamente como eu sou, talvez seja um sintoma, talvez seja um adoecimento. Aí tem um processo de cuidado e vai indo. Mas sim, acontece pessoas que vão espontaneamente, que procuram, que já percebem. Graças às redes sociais, assim, nós temos um movimento onde as pessoas estão passando a entender cada vez mais dos seus sintomas, de coisas que provocam o adoecimento. Isso tem sido um ponto bem interessante. Danilo, em relação à produtividade no trabalho das pessoas, profissionalmente falando, existe uma relação entre a saúde mental e a produtividade desse indivíduo no trabalho? Sim, é uma das coisas que mais prejudica a produtividade, são os agravos no campo da própria saúde mental. A gente tem visto um movimento muito grande de se trabalhar a questão da síndrome de burnout, de estresse no trabalho. Hoje também tem um movimento muito grande de entender propósito, sentido da vida conectados ao trabalho, com pontos que trazem mais bem-estar. Mas tem um ponto muito interessante, de uma pesquisa que foi feita com profissões que geram muito estresse, tá? E o que eles observaram? A gente tem categorias que são classicamente entendidas como de elevado estresse, como bombeiros, policiais militares, quem trabalha como docente, como professor, que trabalha com algumas profissões que demandam uma carga afetiva, emocional, de risco elevado. O que eles perceberam? Que essas pessoas tinham, que levava a ter muito estresse, e outros que não tinham muito estresse. Eles perceberam que uma coisa chamada tempo de recuperação era um dos fatores mais importantes para a prevenção ao estresse. E, ou seja, automaticamente a gente está falando também de produtividade aí. Ou seja, quando as pessoas elas têm tempo para descansar, quando elas têm tempo para se recuperar do estresse que elas receberam no trabalho, tá? Isso aumenta a capacidade de ter saúde mental, bem como de ter
produtividade no seu trabalho. Quando a gente fala de tempo de recuperação, tempo de descanso, a gente está falando de férias, a gente está falando de finais de semana com tempo de qualidade para recuperação, a gente está falando de ter um momento durante o dia para que a gente possa ter pausas significativas para nos recuperar. Existe alguma coisa que a pessoa possa fazer no seu dia a dia para que ela se previna em relação a essas alterações mentais? Alguma coisa que ela possa fazer preventivamente para não chegar nesse ponto de ter que procurar um psicólogo para fazer um tratamento de alguma coisa na situação mental? O primeiro ponto é, na balança entre emoções positivas e emoções negativas, quando essa balança ela é desproporcional para o lado das emoções negativas, ou seja, se eu vivencio mais ao longo do meu dia a dia raiva, tristezas, muito medo, ansiedade, angústias, culpa, vergonha, ao vivenciar uma balança desequilibrada mais essas emoções negativas, elas começam a afetar o meu autoconceito, né? A afetar a minha autoestima, muita criticidade, ou seja, né, um doutor chama do autocriticismo, quando eu começo a me criticar muito, isso é um movimento que acaba afetando a minha saúde mental. Então, observar se essa balança aí entre as emoções positivas e negativas, se as emoções negativas estão ganhando ao longo do dia. Se elas estiverem ganhando, tá? E estiverem trazendo um sofrimento, vai para o cuidado no consultório, tá? Se não, observa como está isso e aumenta a vivência de emoções positivas, com relações nutritivas, interpessoais, com pessoas que são bacanas, que gostam da gente, a gente gosta delas, onde a gente possa se nutrir dessas relações. Tem momentos para os hobbies, tem momento para fazer o que gosta, né? Tem no sentido, né, naquilo que você está fazendo. Um outro ponto é realização. Os estudos têm mostrado muito isso, né? Que quando a gente realiza coisas, a gente tem senso de realização. Isso é uma marca cultural nossa, né? De realizarmos. Não estamos falando de um sucesso, de fama, não disso, mas de conseguir realizar coisas que nós desejamos, né? Por exemplo, se eu quero aprender a tocar um instrumento, né? Eu conseguir fazer isso é uma realização. Conseguir bater uma meta no trabalho também é uma realização. Eu conseguir realizar sonhos com os meus filhos, né? Isso também é uma realização. Qual seria o papel da família nesse processo de manter essa saúde mental? Ela tem um fator, ela pesa muito, não pesa muito? Como é que funciona a família nesse contexto? A família, ela é um ponto principal de vinculação humana, né? Quando a gente entende que pertence a uma família, que essa família nos acolhe na nossa singularidade. Como é a minha singularidade? É o jeito que eu sou, as minhas escolhas, né? A forma como eu sou. Quando essa família me entende, me acolhe, né? Assim, isso é uma marca muito importante para trazer saúde mental. Quando essa família ela é desvinculada, quando os laços relacionais dessa família são muito frágeis, quando esse amor na família ele é condicional, não passo para o adoecimento. Como, né? Explicando o que é esse amor condicional. Eu só te amo se tu for desse jeito. Meu filho, se você não seguir tal carreira, não sei se eu vou te amar. Não se diz assim, né? Mas se diz próximo, né? Ou você faz tal escolha, ou você se relaciona com pessoa assim, ou então a gente vai estremecer a relação. Ou você é desse jeito, ou então eu vou ficar assim com o pé atrás contigo. Esse ponto, ele ataca exatamente um aspecto da evolução humana, que é a evolução, né, do nosso cérebro, que foi projetado também para ter relações sociais, né? O cérebro humano ele é desenvolvido para a ligação social. Nós vimos durante essa pandemia que um sentimento muito comum, que a gente já sabe há muito tempo, que é o medo, ele realmente acaba alterando muito a saúde mental. E nesse período de pandemia, você vê que o medo ficou muito aguçado. A pessoa já tinha medo, a pessoa tem medo de morrer, a pessoa tem medo de ficar pobre, medo de adoecer, medo de perder os amigos. Então, o medo é muito constante no nosso dia a dia. Esse medo, como é que a gente faz para combater esse medo? Ou como é que esse medo prejudica a nossa saúde mental? A gente pensa o cérebro humano como uma máquina ali, tá, que está no ponto de, né, buscar prazer, conforto, né, e evitar certo sofrimento. Muitas vezes a gente funciona nesse padrão, né, buscando prazer, enfim, bem-estar e me afastando de certos sofrimentos. Também, né, ao longo da história evolutiva do cérebro humano, tá, esse cérebro ele teve que ficar muito ligado a risco, né? Se a gente pensa os homens primitivos ali, eles tinham que ficar prestando atenção nos predadores, né, algumas intempéries da natureza que podiam nos colocar em risco. Então, os estudos da neurociência vão trazendo como o nosso cérebro ele evoluiu
para nos livrar de situação de risco e de perigo. Então, tal que nós temos mais emoções negativas do que positivas. A gente tem raiva, tristeza, medo, né, culpa, vergonha, enfim. A gente tem ali uma base, né, de nojo, né, uma emoção também, que nos afasta de perigo. Tá? Bom, aí você me trouxe o ponto. O medo, ele não é de todo ruim. Tá? Parece que é de todo ruim, né? Mas ele tem um ponto importante. Por exemplo, aqui a gente está na nossa conversa, tem um ar-condicionado aqui ligado. Se esse ar-condicionado aqui explode, puf, aí começa a pegar fogo, não tem como a gente refletir sobre a cor da chama, né? Se essa chama é amarela, é laranja, olha a intensidade desse calor. Não dá para a gente ficar refletindo e filosofando sobre isso. A gente tem que correr. Então o medo ele tem uma função de me disparar um comando, e aí meu cérebro dispara uma série de coisinhas, aí adrenalina, cortisol, né? O sistema amigdaliano ele começa a agir, eu me preparo para correr, para a gente se salvar aqui, a gente vai salvando o time que está aqui, a gente precisa salvar. Então o medo ele tem essa função. Agora, nós como somos humanos, temos subjetividade, né? Aprendemos algumas coisas ao longo da vida, esses aprendizados ao longo da vida, às vezes eles estão errados. E às vezes nós aprendemos que algumas situações, a gente aprende que elas são perigosas, mas na verdade elas não são de tanto perigo. Como por exemplo, como você falou, o medo, né, de envelhecer, medo de, né, perder o patrimônio, né, o medo de se relacionar, o medo de apresentar um trabalho, o medo de fazer uma entrevista. Né? Muitas vezes a gente aprende que essas coisas elas são extremamente perigosas, que elas nos colocam em risco. Aí eu acabo tendo o medo, que é correto na situação de perigo, mas na hora errada. Então o que a gente precisa fazer? É entender que esse medo ele é despertado por um conjunto de pensamentos. Então a forma como eu estou pensando, ela acaba me gerando uma resposta emocional, comportamental e física. Então o trabalho na psicoterapia para lidar com o medo é acolher esse medo, entender que ele faz parte, entender como a pessoa aprendeu a ter medo dessas coisas e quais são esses pensamentos que estão por trás aí. Então, um dos alvos da psicoterapia são os pensamentos distorcidos, os pensamentos disfuncionais. Por exemplo, as pessoas que têm um ciúme exagerado, elas têm pensamentos catastróficos de fim de relacionamento e de traição constantemente. Então, eu já sei que tal pessoa, se não me responder no WhatsApp é porque está tramando sair com outra pessoa, então deixa eu ir lá, correr atrás dela, deixa eu ligar. Esse pensamento dispara uma emoção, geralmente é raiva, né? O ciumento tem muita raiva, então ele começa a ficar na raiva e decide o que, liga para a pessoa, vai atrás dela, briga, já acusa, sendo que era só uma fake news que estava rolando ali e a pessoa entrou numa desregulação emocional. Você falou também sobre a questão do produto interno bruto, a riqueza das nações das pessoas. Mas eu me lembro que Harvard começou a trabalhar um outro índice, que é a chamada felicidade interna bruta, que analisa os países não pela sua produção em termos econômicos, mas pela qualidade que as pessoas têm de serem felizes. Como é que fica a felicidade nesse campo da saúde mental? Boa pergunta, né? E pegando esse estudo que você colocou, né, tem lá em Harvard a disciplina do Tal Ben-Shahar, né, ele dava essa disciplina lá de felicidade, né? Era a disciplina mais concorrida, né, em Harvard durante muito tempo, né? Tinha uma lista de espera de 1000 alunos, algo assim que as pessoas queriam, né, descobrir isso. Por que foi eles foram descobrindo, né? Que depois de uma certa faixa, né, de renda, e eu não me recordo agora, não sei se são $50 mil, enfim, né? Mas depois que a gente atinge umas $50 mil ano, tá? Depois que a gente atinge um certo ponto econômico, tá? A diferença de felicidade entre as pessoas ela é mínima, né? E o estudo também fala que é necessária a renda para a gente poder viver, para a gente não passar certas dificuldades financeiras, enfim, precisa se alimentar, se locomover, ter diversão, enfim, isso tudo tem um custo. Mas quando a gente passa lá de um patamar financeiro, não tem diferença nos níveis de felicidade entre uma pessoa que tem $300 mil ano e uma pessoa que tem $100 mil ano. Não tem diferença no que eu sinto de felicidade, tá? Não é na minha renda. A minha renda vai ter diferente, meus investimentos e tal, mas no quanto eu me sinto feliz, não. E eles começaram a perceber isso e foram estudar em outros países. Né? Por exemplo, lá no Butão, que é um país que começa o FIB, né? A felicidade interna bruta também. Né? Eles foram percebendo que existiam alguns países que tinham um menor PIB,
mas as pessoas se declaravam, né, nas escalas, enfim, de medir a felicidade, mais felizes do que pessoas de países que tinham um PIB mais elevado, como por exemplo a Inglaterra. Eles foram comparar isso. Como é que pode as pessoas em países mais subdesenvolvidos, com menor capacidade, serem mais felizes do que pessoas, né, que têm maior PIB? Aí que vê a diferença entre, né, a minha conta bancária nem sempre reflete a qualidade das minhas relações, nem sempre reflete a minha saúde física e mental ao mesmo tempo. Se a gente fosse pensar a felicidade, né, ela não é uma linha de chegada como muitas vezes a gente escutou. Como é que é essa linha de chegada? Bom, eu vou me formar, vou casar e vou comprar um apartamento, um carro e eu vou romper a linha da felicidade a partir dali. Feliz, né? Bom, não é assim. A felicidade, ela é um processo que ela é tipo academia. A gente tem que malhar, né, constantemente para poder ter o corpo, manter a forma. A felicidade, ela também precisa ser estimulada. Ela precisa ser cuidada. Qual o segredo para as pessoas atingirem uma saúde mental? Tem muitos pontos assim interessantes, né? Então, o primeiro deles é melhorar a qualidade das relações, um ponto muito bacana. Então, ter relações com pessoas que sejam importantes para você, que gostem de você, que lhe tratem bem, né? Que são relações genuínas, que você confie, né? Que são pessoas que possam te cuidar e você cuidar dessas pessoas. Então, né, vivenciar uma boa qualidade das relações. Tá? Um outro ponto é cuidar da qualidade do seu pensamento, né? Do nosso pensamento. Como assim, né? Pensando aqui, comparando com um instrumento musical, né? A gente precisa afinar o violão antes de tocá-lo. Eu gosto muito de tocar, né? Então, toco mais ou menos, né? Mas eu gosto muito de tocar. A gente precisa afinar o violão. Então, afinar um pouco os nossos pensamentos. Duvidar desses pensamentos em alguns momentos que trazem essas fake news. Tá? Um outro ponto, observar as nossas emoções. Né? Como anda a nossa qualidade das nossas emoções? Eu tenho passado o meu tempo mais vivenciando angústia, culpa, vergonha, tristezas, ansiedade, né? Do que alegria, felicidade, contentamento. Se essa balança está desequilibrada, deixa eu observar aqui para ver para onde é que eu vou me movimentar. E um outro ponto, entender o nosso sentido da vida. Uma das coisas que eu particularmente busquei muito foi esse sentido, né? Se entender, né? Eu particularmente comecei a fazer psicologia, eu tinha 17 anos de idade, né? Hoje eu estou com 35, então nós somos, né? Desde 2002 vindo até aqui, então fiz muito tempo isso, né? E mesmo nessa jornada, eu vou entender minha missão, né? Dentro da psicologia é o quê, entendeu? Assim, a gente vai se pensando muitas coisas, né? E quando está bem encaixadinho, tá? Mais sentido isso faz pra gente e mais bem-estar isso gera. Nós conversamos aqui com o Dr. Danilo, vocês viram que quantas ideias, quantas informações preciosas ele colocou pra gente, tá? E agradecer ao Dr. Danilo por participar dessa nossa jornada de médico para médico. Muito obrigado pela sua participação. Não só vocês aprenderam, como eu aprendi muito e vou colocar em prática o que ele falou aqui, né? Muito obrigado pela tua participação nessa jornada. Muito obrigado, Dr. Evaldo. Fico muito feliz com o convite também. E obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui nesse momento.